e o seu coração está deslacerado, porque ele sabia quem era Deus, assim como eu e você sabemos. Quem é aquele que nos chamou, aquele que nos criou, aquele que nos amou primeiro. A história ela continua, irmãos. A história não para em Davi. A história ela vai ter uma sequência, porque da linhagem de Davi vai vir o Salvador, e que vem para mim e para você. Somos nós hoje que precisamos prosseguir com aquilo que o Senhor determinou sobre a vida de Davi. Somos nós que precisamos levar essa palavra. Somos nós que precisamos ser a luz do mundo. Somos nós que precisamos ser o sal da terra. Somos nós que precisamos contagiar aquele que ainda não tem Jesus. O mundo precisa nos olhar e ver Jesus. Ele precisa nos olhar e se apaixonar por Jesus. Porque as nossas atitudes, ela tem que gerar o amor de Deus na vida daquele que não tem o amor de Deus. As nossas atitudes, ela precisa falar por nós. Nós não precisamos vestir uma capa de religiosidade. Não é a nossa veste que fala. É a nossa vida no altar. É a nossa vida de Cristo. Comunhão, é a nossa vida de entender e sermos gratos àquele que na cruz do Calvário entregou a vida para que eu e você um dia possamos voltar para o nosso lado. Nós entendemos que a nossa morada ela não é terrena, a nossa morada é celestial e brevemente Ele virá nos buscar. O Senhor ele tem nos exortado todos os dias, tem nos chamado a uma vida de santidade, de fidelidade, seriedade, de compromisso, porque Ele nos ama. O Senhor tem nos convidado a deixar as mágoas, os ressentimentos, as divisões, as palavras que nos afastam dEle, porque Ele está prestes a vir nos buscar. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento nós ouviremos Ele nos chamar. E o que tem preparado para quem será? Como está a minha vida diante do Senhor? Se ainda hoje Ele descer e vier me buscar, será que eu estou preparada? Como tem sido o meu testemunho? Como meu esposo me olha? Como meu filho me olha? Como meu vizinho me olha? Como meu irmão que eu tenho do lado dele me olha? Será que o meu testemunho tem falado em nome do Senhor? Nós não somos nada. Somos inteiramente dependentes da misericórdia do Senhor. Somos pó e cinza. Do pó viemos e a Ele retornaremos. Mas existe uma conta a pagar. E a fatura vai chegar, queira eu ou não. Porque naquele grande dia, quando o Mestre se apresentar, Ele vai cobrar de nós as nossas atitudes. Ouvindo o Senhor, eu estive nu, não me deixe de vestir. Eu tive fome, não me deixe de comer. Eu tive doente, não me visitaste. Eu tive foragido e não me abrigaste. Senhor, mas como se nós nunca te vimos? A palavra vai dizer que quando eu não faço ao meu próximo, eu não faço ao meu Senhor. Não é sobre mim, é sobre Ele. A palavra é sobre Ele. Se eu somente ler essa palavra, fechar a Bíblia e sentar no banco, ela fala por si, porque a palavra de Deus é firme e verdadeira. Deus não precisa de grandes pregadores, Deus não precisa de pessoas eloquentes, Deus não precisa de pessoas que estejam no holofote, mas Ele precisa de homens e mulheres com coração aquebrantado, disposto a amar, disposto a perdoar, disposto a se entregar. Louvado é o nome do Senhor. É em nós, irmãos. É de nós que o Senhor espera. Nada é sobre nossas vidas, mas tudo é sobre Ele. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele se entregou na cruz por mim e por você. Ele virá nos buscar. E o que temos preparado para quem será? Será que podemos dizer agora, Abba, Pai? Ora vem, Senhor. Podemos clamar que Ele venha neste momento. Quantas almas nós temos ganho para o Senhor? A quantos doentes nós temos visitado? O irmão que está do nosso lado. Será que nós temos falado
e a cura? Será que você declarou para o irmão que está do seu lado: eu te amo em Cristo Jesus? Mas não só por palavras, por atitudes, por gestos, porque é isso que o Senhor vai requerer de nós. A palavra ela vai dizer, irmãos, que quando nós não amamos o nosso irmão, que quando não estamos bem com o nosso irmão, que quando usamos os nossos lábios contra o nosso irmão, a nossa oração ela não é ouvida no céu. E se o Senhor não ouve a nossa oração, nada mais vai acontecer. Porque Deus ele não tem compromisso com o pecado. Ele ama incondicionalmente o pecador. Mas é necessário deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. O olhar pecaminoso, a boca pecaminosa, os nossos gestos, as nossas atitudes. Não temos como nos esconder. Porque Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele vai continuar permitindo que você entre neste lugar. Ainda que a tua vida não esteja voltada, mas naquele grande dia, Ele vai requerer de nós. Porque, irmãos, Ele não vai impedir ninguém de entrar na sua casa. Ele não vai impedir ninguém, como não impediu Davi. Ele não matou Davi, ele poderia ter matado, mas não matou. Porque Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. O prazer do nosso Deus é que nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Tudo diante do seu altar e seguir em espírito e verdade. Quando a dor do meu irmão não me incomoda, eu preciso nascer de novo. Quando eu oro para o meu irmão e não dirijo a palavra a ele, eu preciso nascer de novo. Quando a minha boca é uma proferir contra a vida dele, eu preciso nascer de novo. Se eu não amo, se eu não tenho a isma compaixão que é do coração do Senhor, eu preciso nascer de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que eu e você tenhamos a vida eterna. E eu creio no Deus que é justo e fiel. O Deus que deu o seu único filho na cruz do Calvário. Ele não terá misericórdia no dia do julgamento. Não adianta termos pecado de estimação, pecados de Acã, escondido somente de nós mesmos, porque Deus ele vê todas as coisas. Não temos como ocultar nada do Senhor. Arranca da sua vida aquilo que te afasta do céu. Clame ao Senhor noite e dia, se necessário for. Peça ao Senhor, crie em mim um coração aquebrantado, um coração disposto a te obedecer, um espírito reto, porque eu quero ver o Senhor. Mais do que ver, eu quero morar com o Senhor. Triste será naquele dia ouvir do nosso Senhor: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o inferno, com o diabo e os seus anjos. Mas glorioso será como igreja amada, ouvir daquele que morreu na cruz por nós: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o reino de glória que está preparado desde a fundação do século. Existe, irmãos, uma morada celestial. A vida terrena é dura e cruel. O inimigo da nossa alma, ele luta todos os dias para roubar o plano de salvação sobre a mim e sobre a sua vida. Mas existe uma palavra do Senhor sobre a sua vida neste dia. Se você clamar, se você renunciar, se você viver uma vida de santidade, de retidão, você irá com Ele naquele dia. Porque assim o Senhor fará. A promessa de Deus, irmãos, ela é imutável. E o que Ele prometeu é que Ele um dia viria e nos levaria para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Mas não é de qualquer maneira. Não dá para ser de qualquer maneira. Jesus não passou tudo o que passou para que nós venhamos viver uma vida de engano e depois irmos no céu. Não dá para viver com pecados escondidos embaixo do tapete e depois entrar no céu. Porque o preço que foi pago na cruz do Calvário foi um preço muito alto. Ele foi humilhado por nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas cuspir em Jesus, humilharam Jesus, bateram, colocaram Ele numa cruz. Por mim e por você. Tudo que o nosso Senhor passou foi para que nós tenhamos a vida eterna. Mas a escolha está diante de nós. O Senhor fala que Ele coloca diante de nós o bem e o mal. Cabe a nós escolher. Ele é tão lindo, Ele é tão perfeito,
que nos deu a liberdade de escolha. Ele coloca diante de nós o que queres, o céu e o inferno. O céu, irmãos, é um preço de renúncia, mas é uma vida de santidade, de fidelidade, de paz, de promessas cumpridas, onde ainda aqui na terra nós desfrutamos das maravilhas que Deus tem para aqueles que são fiéis. Mas uma vida de engano diante do Senhor nos conduzirá ao inferno. E triste será aquele grande dia, porque queiramos nós ou não, aquele dia vai chegar. E não falta muito, está muito perto. Está muito perto do Senhor voltar. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Não precisamos sair falando eu pequei, mas precisamos fazer como Davi, dobrar os nossos joelhos, rasgar o nosso coração diante de Deus e deixar aquilo que tem nos afastado dele. Porque tudo que Satanás quer é que nós venhamos viver uma vida de engano, dizendo que sou crente, mas não serve, dizendo que sirvo a Deus, fazendo a vontade do diabo. É impossível. É impossível ver Deus se eu disser que amo ao Senhor, mas fazer a vontade do inimigo da minha alma. Qual é a vontade dele? Que nós venhamos vivermos em dissensões, que nós venhamos viver em desunião, que nós venhamos não perdoar, que nós não venhamos amar. Mas Deus, Ele nos chama nesse dia, nesta noite, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos arrepender dos nossos maus caminhos, e Ele sarará a nossa terra. E essa terra é o nosso coração. É o primeiro lugar que Ele quer sarar, amados, é o nosso coração. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, porque nesse tempo o Senhor tem falado conosco: renuncie, se arrependa, ame, porque eu estou prestes a voltar. Louvado o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, irmãos.